Oficialmente começando. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Luiz, obrigado pela presença. Juvenal, puxão de orelha para você, que hoje deu o bolo na gente aqui. Não é questão de dar bolo. É o seguinte, aqui a gente tem um negócio que a gente começa pontualmente na hora que a gente quer. Exatamente, a gente começa literalmente na hora que a gente quer. Então hoje ele quis que começasse às 8h30. Mas foi pontualmente a hora que a gente quis. E, enfim, dizer que estamos começando hoje um teste de transmissão ao vivo, então, através da ferramenta do Zoom, compartilhando no Facebook. E, gente, aqui é uma alegria receber vocês. Toda semana a gente faz esse podcast Launch Brothers, hoje o nosso número 3. E vou passar a palavra para o Leandro aqui, que vai fazer os preâmbulos, né, a apresentação do Luiz aqui e tal. E vamos depois puxar a orelha do Juva para ver quais são as perguntas do dia, né? Vamos lá. É o quadro. Nós vamos pro quadro. Vamos fazer a apresentação aqui, depois Isso, a gente faz o quadro. Mas olha só, uma coisa importante de lembrar é que a gente já está também no Spotify, no Google Podcasts e no outro que eu não sei a menor ideia do nome dele, mas eu sei que a gente já está em 3. Um dia a gente vai entrar agora também na Apple, quando ela resolver autorizar lá, a gente entra no podcast no iTunes também. Então, é muito, muito legal. E a gente está aqui hoje com o Luiz Eduardo, que é também um colega nosso de Insider e uma pessoa que tem aquela experiência que ele é muito foda ali no mundo físico, tá indo para o mundo digital e acaba que quando ele entrou no mundo digital aumentou mais ainda o trabalho dele no mundo físico, porque ele começou a gerar mais autoridade ali. Então, obrigado por aceitar o convite, Eduardo. E só tem louco aqui, a gente faz um bate-papo bem descontraído. Eu tô vendo onde que eu entrei. A história de que a gente começa pontualmente a hora que a gente quer. Exatamente. Eu vim de São Paulo, tá, Juvenal? Mas é um prazer estar aqui. E eu tô nessa transição do mundo físico para o mundo virtual. E essas dificuldades, principalmente essa que você destacou, foi me adiantado que eu teria isso. E é muito verdadeiro, porque à medida que eu aumentei minha exposição e construí ou consolidei minha autoridade num ambiente em que eu não era conhecido, as demandas daqueles, até meus clientes mais antigos, aumentou porque me vê mais, porque vê eu falando de coisas que eles estão precisando lá e tal. E aí foi porque eu tive que buscar parceria para tocar meus lançamentos digitais, porque eu sozinho não conseguiria fazer, porque eu tenho por política manter o pé no físico, porque é o meu laboratório, a minha escola, onde eu aprendo para poder compartilhar mais. E também porque eu não falo não para alguns clientes que me ajudaram muito no sentido de me contratar, enquanto eu não tinha outra alternativa. Eu trabalhava só no físico. Então esses clientes merecem todo o meu respeito e se precisar de mim, eu de fato estou lá. E agora que você também, podemos considerar que você também, digamos assim, está começando no mundo digital, né? Começando. E a gente tem uma pessoa aqui que a gente está também começando no mundo digital, e a gente tem o nosso momento especial aqui de cobrar uma certa pessoa, que é perguntando: e aí, Juvenal? Como é que tá seu lançamento, Juvenal? O que você fez, Juvenal? O que eu Quando fiz? sai? Bom, já tem uma data, né? Tem a data porque a Ina marcou. Mas alguma coisa já aconteceu. A Ina já conseguiu. Você já fez uma bolinha no calendário falando que você tem que lançar. Não, já consegui. Já coloquei a página de captura, tá no ar. Já editei as minhas palestras que eu tinha para começar com o conteúdo que eu já tinha. Trabalhei, dei uma acertada. Tem algumas coisas que eu tô querendo começar a gravar essa semana, porque até domingo... Não, até segunda-feira eu estava ainda editando, então, conciliando as coisas, mas tá caminhando. Lembra-se que o feito é melhor do que perfeito. Exato. Você tá vendo ali, ó, aquela câmerazinha pendurada ali? Basta uma daquela ali para você fazer o que você quiser no Juvenal, mundo digital. quanto tempo leva para você fazer um vídeo de 3 minutos? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Juvenal, quanto tempo leva pra você fazer um vídeo de 10 minutos, Juvenal? 10 minutos. Percebam que ele dá risada até da situação difícil. Tá? Mas beleza. Vamos. Posso fazer uma pergunta pro Juvenal? Pode. Eu que estou chegando agora, eu imagino que tem gente que está vendo ou que vai ver esse podcast ou esse vídeo pela primeira vez. Qual que é o teu segmento, Juvenal? O que você faz? Desenvolvimento de software.
estão na área de programação, né? Mais comumente falando. Eu peguei um nicho específico de gestão de versão de código-fonte, que é acho que o nicho que eu vou pegar mesmo agora. É para onde eu estou desenvolvendo tudo, aproveitando o material de palestras que eu já fiz. Então, Ótimo. É onde você tem autoridade no mundo offline, ou você fez, como a Ina falou na semana passada, fez alguma análise de tamanho de mercado? um pouco dos dois, porque eu sei que tem demanda para isso, inclusive gente do meu time, gente da área ali vive me pedindo informação. Então eu sei que tem demanda para desenvolvedores que não conseguem extrair tudo das ferramentas. E eu tenho já uma vivência grande, já fui convidado para algumas palestras na Unicamp, lá no IC, sobre gestão e controle de versão de software. Né? De quando começou aqui o nosso podcast, você teve alguma palestra já? Você ministrou? Depois que nós começamos, não. Não. As palestras foram anteriores. Você que não ouse não levar um tripézinho celular. Não, levei. Obviamente. Qualquer coisa, se alguém parar pra conversar com você, você leva você filma com o Dá um celular. tempinho, né? Pera aí, gente. Vamos registrar. É isso mesmo. E a área dele, né? Até o Eduardo, não sei se você conhece, mas lá no Insider a gente tem uma pessoa que vende um produto bem semelhante ao dele, também de desenvolvimento de software, e que está fazendo praticamente uma faixa preta por lançamento, né? Exato. Ele fez 2 7 em 7, né? Ele fez, eu acho que os 2 últimos lançamentos deles deu quase 2 milhões cada lançamento. Rapaz. Então, Vamos acelerar esse jogo aí, meu. Vamos é acelerar. uma área boa, né? Vamos acelerar esse jogo aí? É uma área boa. 2 milhões por lançamento, tá bom, né? Deu 2 milhões, deu 1.900.000 alguma coisa. Então assim, poxa, Não deu eu acho que tá bom. Poxa, vai ficar apertado esse mês, né? Até o próximo ano. não deu 2, que pena. E você sabe que isso, Luiz, aí você também está migrando para o mundo digital, uma coisa que... Por que da minha pergunta para o Juvenal? Né? Brincadeira que a gente faz com ele aqui toda semana. Mas... Porque isso é uma coisa séria. Né? Essa coisa de você escolher onde você tem muita autoridade, mas ao mesmo tempo o tamanho do mercado é muito pequeno. Eu, particularmente, fiz essa opção sabidamente, porém depois me vi numa obrigação de buscar outros infoprodutos para poder preencher a minha grade. Então, é uma decisão que quem está começando não tem, às vezes, esta visão, não tem essa cancha, porque uma coisa é você ter um produto que vai te gerar grandes números em período, e você pode lançar a cada 2 meses, então você faz 6 lançamentos no ano e você consegue equacionar isso, chega no final do ano em 1, 2 milhões, isso é suficiente para você tocar um bom negócio, construir. Outra coisa é você de repente conseguir fazer 2 bons lançamentos por ano, né? Porque o público é um pouquinho mais enxuto, e aí você se vê com 10 meses disponíveis para fazer, porque você tentou fazer 6 vezes no ano e percebeu que ali devia ficando cara para burro, por mais que você publicasse vídeo. Então tem jeitos e jeitos de fazer, né? Que a gente fala. Eu vejo assim que a gente tem que ter a paixão, e eu vejo que muita gente peca nisso na hora de lançar um produto, porque ele é tão apaixonado no produto que fica, de certa forma, cego, achando assim, como que ninguém vê isso que eu estou vendo, né? E se restringe, fica brigando com um público pequeno, ou então um público que não é comprador naquele momento. Então, como você pode tocar e alimentar teu sonho, bancado pelo próprio mundo digital, achando um produto alternativo que te faça sentido, todo sentido, que seja bacana para você fazer, para você poder investir mais tempo naquele outro, ou ter mais uma expectativa menor com ele, porque as tuas necessidades estão satisfeitas do outro lado. Então, quando a pessoa se amarra no produto, fica cego com ele, isso eu tenho conversado com o Leandro. A gente pode mexer nisso aqui? Pode. Nós estamos achando o ponto ideal para aí sim eu ter aquela liberdade que eu quero ter para fazer só o que eu gosto muito. Exato. O legal do meu trabalho com o Luiz é o seguinte, primeiro que como o RG definiu muito bem, né, o trabalho que eu tenho que fazer ali com você, não sei se a gente pode falar isso aqui assim, né, mas
É o Sem trabalho... ofensas. É sem ofensa, mas como você falou, é o trabalho de chinês preso, né? Que é um trabalho muito difícil de ser feito. O chinês já trabalha pra burro. Imagina ele trabalhando forçadamente. É uma situação... Exatamente. Não é nada de falar mal do chinês. Pelo contrário. Pejorativamente, O chinês trabalha muito e trabalhando forçado pior. E é um trabalho assim, que tem que ser feito dessa forma. Porém, o Luiz, ele me deu uma liberdade muito grande. Ele falou assim, olha, o que você fizer, eu respeito. Isso é importante. Então, isso é muito importante. E o importante, inclusive, que eu vi do Luiz é o seguinte, ele tem um puta produto que tem um grande valor. Só que tinha uma fase que é o seguinte, eu falei, Luiz, se a gente quer atingir esse público agora ali do pequeno empresário, eu acho que a gente tem que atingir, mexendo inclusive no seu preço. A gente teve a liberdade, inclusive, de discutir. Eu acho que ele nunca teve um toca o pau tão fácil na vida. Posso fazer só um parênteses aí? Uma coisa que a gente tem discutido muito nos grupos que eu faço parte, que daí você já retoma desse ponto, pondere muito, porque a tua área, pelo que a gente conversou um pouquinho antes aqui, do Juvenal chegar, ela é uma área muito grande, muito vasta e cheia de riquezas de detalhes. Então você consegue trabalhar conteúdo de forma maravilhosa e de forma muito vasta. Algumas coisas eu mesmo também publico conteúdos similares, que a gente estava conversando aqui, né? Assim, a riqueza de informação e com a tua experiência, Luiz, é um negócio incrível. E você pode pensar em produtos de portes diferentes. Você pode pensar, vamos chamar de completão, né? Mas você pode pensar também naquele que é um específico, numa coisa mais lateral. Por exemplo, você pode falar só de liderança situacional. Só disso. A técnica do feedback, a técnica, sabe, aquela coisa... Porque aquilo que a gente falou, um diretor de uma empresa, ele pode estar em nível básico de desenvolvimento uma tarefa que ele nunca desempenhou. E ele sempre vai estar num nível básico, mais básico e raso possível, e é difícil explicar até para ele, porque o cara já vem com uma empáfia, uma soberba muitas vezes, de que uma adaptação numa cultura de uma empresa coloca o cara em nível básico. É como se fosse um aprendiz, um estagiário, porque ele não sabe nada. Só para ilustrar isso que você está falando, para ratificar isso, outro dia eu fui fazer fui ter uma reunião numa empresa com a diretora de RH. E aí, na saída da sala dela lá, me despedindo, o presidente da empresa me viu. Ô Luiz, vem cá. Abriu uma cadernetinha com anotações, ele é engenheiro, anotações a lápis. Falou, eu anotei tudo isso aqui dos seus vídeos de feedback que eu vi. Eu uso as dicas de feedback que você deu com os meus diretores. Aí você vê que o presidente de uma grande empresa multinacional pega a dica no YouTube, e tá certo que de uma pessoa que ele conhece, que não é assim um total desconhecido, mas por quê? Porque tem essa dificuldade, né? Então assim, não é privilégio de um ou de outro. Não. Isso para mim foi legal de saber que uma pessoa como ele, que eu respeito muito, faz isso. E por outro lado, independente de ser ele, foi muito legal. Falei, pô, funciona esse negócio de pôr vídeo no YouTube e dar conteúdo de valor. E foi um dos vídeos que a gente discutiu para falar, né? Vamos falar sobre isso. Devolvendo para o Delamare, essa questão dos upsells e downsells, entendeu? Que é uma linguagem muito nossa, né? Do mercado de infoproduto. E no teu caso, você tem... Meu Deus do céu, você vai conseguir pegar uma lista e espremer ela e tirar. É igual pegar a laranja e espremer até o bagaço, até a casca. A ideia foi a gente mexer no preço pra gente fazer um produto de entrada. Isso. Depois que você faz o produto de entrada, depois que o cara tá lá, aí pode mexer na régua à vontade. Você vende à vontade. Vai pro céu. Porque daí você vai gerando valor cada vez mais pra pessoa. Então, muitas vezes, você tem que pensar que vender mais barato não quer dizer que você vai entregar um produto pior, nem nada disso. Você vai entregar um puta no produto de qualidade. E você vai gerar ali um fã. Isso. E daí você vai cada vez mais trabalhando essa pessoa. Sim, e aquela história do Érico, né? Um cliente comprador, um owner seu, é 15 vezes uma lead que você está tentando capturar em valor. E eu conversei isso com o Luiz. Eu falei, Luiz, vamos baixar o seu preço para fazer um produto de entrada. E foi uma estratégia que a gente fez e a gente vai colocar oficialmente em prática agora.
Por quê? Porque a gente teve que criar um público totalmente novo. A gente teve que fazer... A gente começou a envolver ele. Eu falei, olha, muito do seu público também tem a ver com o meu público. E daí eu falei, vamos fazer isso, vamos usar essa estratégia. Tem tudo a ver conosco, né? É, a gente que trabalha para infoprodutor, né? Tem basicamente o mesmo avatar em momentos distintos. Foi a Exatamente. melhor conclusão que a gente chegou até agora. Tanto que eu e ele, nós dois temos realmente o mesmo avatar. A gente até trabalha listas junto, só que a gente não concorre. Não concordo, são produtos diferentes. Totalmente. E você... O meu seria uma fase de crescimento da pessoa quando ela precisa começar a montar a equipe. Você exatamente, esse é o ponto legal. E assim, Juvenal, não se apavore. Eu acho que na linha do tempo, primeiro vem eu, depois vem ele, depois vem você. Exato. E eu ainda te dou o cara de bandeja. Prontinho. Por quê? Porque eu faço um preâmbulo da sua área. Entendeu? Você já vi que você é bom nisso. Não me aprofundo nisso, porque senão, de fato, aí para que eu vou concorrer com o Luiz, que é um especialista no assunto, né? Que é um cara que já tem uma notoriedade enorme nisso, para que eu vou concorrer com isso? Não. E possivelmente desfocar do seu negócio principal. Exatamente. Eu sou especialista em tributo. Eu sou um contador especialista em tributos. Ponto. É isso que eu sou, o cara que faz 20 e tantos anos que faz isso da vida. Então, quando eu pego um negócio para montar e vou pesquisar a fundo, eu consigo gerar economias tributárias monstruosas 100% dentro da lei, que é o caso de infoproduto. O cara pagar 3, 4, 5% de imposto no máximo, dentro da lei. Isso tudo, claro, tem uma série de conhecimentos, técnicas, claro, metodologias que a gente aplica, que não tem nada de ilícito, não tem nenhuma invenção. Não é aquela coisa que o pessoal fala, não, achei uma tese jurídica. Não. Uma brecha Estou te na lei. falando de uma decisão já transitada e julgada no Supremo Tribunal Federal, ou seja, não há mais o que discutir sobre a matéria. Não é? Então eu gosto de falar dessas coisas porque as pessoas têm que entender que quando um cara faz um planejamento tributário, principalmente um contador, e aí eu faço defesa dos meus colegas, um contador, quando faz um planejamento tributário, o contador já é um bicho meio cagão por natureza, entendeu? Então, ele não faz... Você que está falando. Não, mas é verdade. Eu não sei de nada. Ele segue assim, ó, a primeira aula do contador na faculdade é assim, ó, o postulado do conservadorismo. Ok? Então, os caras passam 5 anos, agora 4, mas no meu tempo eram 5 anos, buzinando na orelha do cara, seja conservador, seja conservador, seja conservador. Não adianta, você não consegue desimpregnar isso de você. Ainda mais eu que passei por auditoria externa, Pricewaterhouse e tudo mais. Cara, é isso o tempo inteiro. Então, o contador, quando ele desenvolve alguma coisa, ele procura todas as seguranças jurídicas possíveis, porque o Brasil não tem 100% de segurança jurídica pelo ambiente de negócio que está construído aqui, pelo tipo de legislação que a gente tem. Mas, cara, uma decisão do Supremo é algo... É tipo um zap para quem joga truco, né? É bem isso, né? Então, a questão toda é essa. Então, agora, eu não posso falar para um infoprodutor, quando ele está montando o negócio dele, quando eu faço o desenho societário para ele, por exemplo, para ele diminuir questões de bitributação com XPL e tal, eu não posso pegar para ele e falar assim, ó, vai, porque sabe qual é o meu compromisso? E aí que você vai entender onde é que a gente está alinhado. Meu compromisso com ele é um só. Eu tenho que garantir a você que você não morra em 2, 3 anos. Eu tenho que tirar você da mortalidade empresarial. Como é que eu faço isso? Com alta performance, principalmente mitigando os 3 pilares que são o pepino. Gestão financeira, gestão de pessoas e tributário e societário. Porque acontece muito, só fazendo um parênteses na sua fala aí, da pessoa conseguir montar a equipe dos sonhos dele, achar um nicho de mercado super comprador, super demandante e quebrar porque ele não conseguiu se coordenar, se organizar em termos contábeis, tributários. Então fica uma pancada de tributo vencido e fica uma dívida impagável. Fica uma dívida impagável. Então, assim, ele achou o nicho comercial dele de sucesso e por falta de organização interna contábil, exclusivamente contábil, ele quebra.
E aí tudo aquela construção que ele fez maravilhosa, que é a parte mais difícil do negócio, porque é mais subjetivo. Por que é mais difícil? É mais subjetivo. O teu é mais processual. Faça isso e não tem erro, desde que você seja bem orientado. Mas na parte de desenvolvimento de equipe, de liderança, vai ter muita coisa que é desenvolvimento de competência pessoal. Exato. Aí o cara consegue fazer isso e quebra porque ele não contratou o cara certo para cuidar da... Cara, a Endeavor tem uma pesquisa incrível dizendo desses 3 pontos. Então, com o meu compromisso é que o cara não morra em 2, 3 anos, certo? Então, se eu não fizer minimamente, olha, procure estudar isso, entenda o que é isso, e aí eu coloco liderança situacional para ele, porque ele tem que minimamente se tornar um líder de equipe e colocar as pessoas em ponto de delegação. Isso eu faço. Mas o teu universo é diferente. 200 vezes mais vasto que isso. Então, o que eu te falei, eu faço o gancho mais bonito. Todos os meus alunos, né, vamos dizer assim, todos os participantes do meu programa, do guia, todo mundo que compra o guia, automaticamente é potencial comprador do seu produto. Que legal. Você tá vendo onde a gente tá metendo você, né? Eu tô vendo, tô gostando. Aqui nós estamos montando uma esteira de produto, basicamente. Mas é divertido. Basicamente uma esteira de produto. Deixa eu comentar aqui, e se eu estiver me estendendo muito, você me corta. Aqui pode tudo. Como que eu me habilitei a trabalhar com isso que eu trabalho hoje? Eu era bancário de agência comercial, trabalhei em 3 bancos durante 24 anos de carreira, quase 25, e até um produto que eu quase lancei agora, já nessa fase da forma de lançamento, eu tinha dado o nome nele alguma coisa como triplique seus resultados com a equipe de alta performance. Por quê? Eu efetivamente tripliquei o tamanho de 3 agências de banco como gerente. Uma eu era gerente de conta e partiu de uma proposição minha para o gerente geral que virou da equipe, nós fizemos isso, e 2 como gerente geral, de triplicar tamanho físico, tamanho da equipe e principalmente resultado. Quer dizer, nesse caso mais recente que eu tenho ele documentado, ele triplicou o tamanho da agência física, duplicou o tamanho da equipe e triplicou o resultado. Quer dizer, melhor ainda, você duplica a equipe e triplica o resultado. Tivemos que sair daquele espaço físico e tal. Então, com base num comprometimento, engajamento da equipe, numa visão, né? Assim, o que a gente quer fazer? Vamos, né? Então, eu estudando, eu fui fazer um curso que foi a minha melhor especialização acadêmica, que foi na Federal de São Carlos. O nome do curso é Gestão Organizacional e Recursos Humanos, na Faculdade de Engenharia de Produção da Federal de São Carlos. Uma curiosidade isso, né? É aquele lance. Por que na Faculdade de Engenharia de Produção? Porque eles diziam lá, e parece óbvio, mas nem todo mundo está ligado nisso, que os recursos tecnológicos, processos, insumos, é igual para todo mundo. O que muda são as pessoas. Então, como se você trata as pessoas diferentes, você cria um diferencial. Porque hoje eu falo assim, no extremo, as pessoas também são commodities hoje, porque está todo mundo trabalhando do mesmo jeitinho, com expectativa baixa e tal. Então, como você faz para elevar esse nível? E aí, nesse trabalho, era uma pós-graduação com título de especialista. Nesse trabalho, nesse curso, eu fiz o trabalho de conclusão e o título era o papel do líder nas equipes de alta performance. E meu professor, que era o meu orientador, me pegava muito no pé porque eu tinha que definir logo o que era uma equipe de alta performance. E era uma dificuldade absurda, porque assim, eu escrevia 3 páginas para definir. Né? E ele falava para mim, imagina ele lá em São Carlos e eu em São Paulo. Falou, você vai ler um livro para quem perguntar para você o que é uma equipe de alta performance? Definição, aquele conceito de elevador. 30 segundos, o que você fala aqui? É o pitchzinho. É o pitchzinho. É o pitch. Então assim, eu elevei também, mas é verdadeiro. Aí, ele me devolveu um monte de vezes, até o dia que ele prometeu. Falou, não mexo mais numa folha do seu trabalho enquanto você não definir a equipe de alta performance. E aí eu consegui definir, que passa por aquilo que a gente conversou antes. Equipe de alta performance são aquelas que entregam mais que 100% da sua meta, de forma consistente, sem grandes oscilações, num ambiente de satisfação pessoal e desenvolvimento profissional. Então são 3 componentes: entrega, consistência e ambiente.
Um profissional de alta performance gosta disso. Ele gosta de resultado, ele gosta de aprendizado e ele gosta de convivência. Convivência saudável, convivência boa. E olha que, por que eu te falei que eu te entrego de bandeja o cara que passa pelo guia do infoproduto. Tá me empolgando com esse negócio. Não, você vai ficar doido, você vai ficar maluco, porque eu digo para ele o seguinte, só é possível alcançar a alta performance aonde você tem um ambiente de pessoas que elevam a consciência, ou seja, tem que ter um propósito na veia, por premissa. Claro. Então ele tem a consciência, o despertar dessa consciência pelo menos, ele tem uma clareza para agir, para saber o que tem que fazer, da forma que tem que fazer, e aí ele vai partir para ação. E você faz exatamente o instante seguinte, com todo o detalhamento. Então, para e pensa, que é como se fosse esteira de produto mesmo. Eu queria até dar uma conversa com você ali, é o seguinte, você falou que você teve o triplicar o resultado, que foi você triplicar ali, o resultado de um banco que você trabalhou, né? Como nenhum banco está pagando nós aqui, né? Então vamos lá, vamos criar o Banco Juvenal S.A. Né? Vamos lá, você pegou o Juvenal agora, o Juvenal é um dono do banco, certo? Tá certo. Eu acho muito legal que até outra pessoa que trabalha muito como o Érico, que é o Superti, né? O Pedro Superti, ele lida muito com o marketing de diferenciação, ele fala. Como foi essa experiência exatamente? Vamos dizer, porque quando você trabalha numa agência de banco, principalmente hoje em dia, não é incomum você ter, às vezes, vamos dizer, aqui ali em Campinas, na minha cidade, na rua ali, acho que na mesma rua, no Cambuí, tem 4 agências do Itaú. Na mesma rua. Coronel querido. Como? Eu não lembro nem como é que é a rua ali do... Eu não lembro, mas tem um monte de ruas que assim, né? Tem várias agências. Eu lembro que na Paulista, quando teve aquela fusão de vários bancos, tinha a agência do Bradesco uma do lado da outra. Sim. Né? E como é esse trabalho da gente fazer uma diferenciação tão grande do por que a sua agência era melhor do que a outra e como foi esse trabalho de fazer? E uma outra pergunta, não houve uma inveja ou problema com pessoas de outra agência? Assim, não, porque aquela agência está crescendo e a minha não? Existe isso aí no seu mundo? Existia, né? Eu saí de banco faz 12 anos já. Hoje eu faço isso para as empresas não financeiras. E quando é para banco, não é na área comercial. Uma curiosidade, eu nunca trabalhei para a área comercial de banco. É muito louco isso, né? Eu só trabalho para back-office, para outras coisas. Mas a pergunta é muito boa no sentido de que eu também vejo bastante o Pedro Superti e ele fala... Eu gosto muito dele. Sobre o marketing de diferenciação, e eu falo muito isso para meus clientes. Como você se diferencia? Alguém manda um currículo para me analisar. Eu falo, eu não estou vendo diferencial nenhum. Por que eu te contrataria? Né? Considerando que você descreveu tarefas. Então, o que a gente procurava fazer? E o que eu falo hoje para meus clientes? Se você executa tarefa, você está concorrendo por preço. Qual que é o teu diferencial? E aí eu falo, na área que eu mais atuo, e banco era prestação de serviço também, o seu diferencial é sair do conceito de atender para o conceito de servir. E servir tem uma conotação negativa no Brasil. De ser servil, de ser submisso. Subserviência, exatamente. E não é nada disso. A diferença entre atender e servir, que eu procuro passar para quem trabalha comigo, é que atender é responder um chamado, é atender uma solicitação e tal. Servir é se antecipar aquilo e propor para aquele cliente, para aquele usuário do seu serviço, uma coisa que nem ele sabia que ele precisava e que causa um uau. Então, o cara que entrava na nossa agência, eu falava isso, eu dei 2 palestras desse último case na USP. E ela chamava Nossa Equipe em Alta Performance. Eu falava assim, num empate de preço ou numa perda pequena contra nós, o cliente fechava com a gente. Mas não tinha dúvida. Porque ele entrava lá, ele se sentia em casa. Acolhido. Então, né? O nosso grande diferencial era os funcionários vendo além daquele negócio de ser... O que você é? Eu sou vendedor de produto de banco. Não, eu ajudo as pessoas a resolver os problemas delas. Tal. Tem que ter uma visão
que faça mais sentido do que simplesmente abrir a porta e ver o que vai acontecer no dia. Né? Primeiro, fazer as coisas dar sentido para eles. O que você quer da sua carreira? Aí o cara fala, não, eu quero, né, trabalhando do jeito que você está trabalhando hoje, você chega onde você quer. O cara começa a ver que a meta é dele, a meta não é do banqueiro ou não é do grande empresário e tal. Eu posso te fazer uma pergunta no meio dessa aí? Porra. Porque uma coisa que eu faço muito, que eu gosto de chamar nessas coisas de bate-papo, principalmente aqui quando a gente está construindo, assim, é que as pessoas têm que pensar, um estímulo que eu dou a todo infoprodutor é pense o negócio. E essa pergunta que eu vou te fazer, ela tem tudo a ver com uma sutileza do negócio. Quando, por exemplo, você trabalhava no banco e fazia todo esse trabalho, esse desenvolvimento de equipe e tudo mais, me diz uma coisa, o teu resultado de operação de crédito, ele era pior, igual ou melhor que outras agências? Porque quando você coloca uma certa dose de humanidade, né, e é esse o ponto X que eu estou puxando, quando você coloca um olhar para a questão da necessidade, atendimento de uma necessidade de pessoas que estão ali no teu dia a dia, você conhece elas porque você acompanha o desempenho financeiro delas, isso às vezes pode trazer algum resultado não tão positivo para o banco, mas isso para mim é um mito. Então eu queria ouvir de você essa resposta, porque você com certeza deve ter elementos para isso. Eu tenho na pesquisa que eu fiz lá da equipe de alta performance, eu tive que fazer uma pesquisa mesmo, né? E aí eu vi que você consegue dar resultado de curto prazo sem ser um líder de alta performance do jeito que eu idealizo. Um líder que proporciona esse ambiente, por exemplo, uma visão de longo prazo e tal. Só que a curva de receita, de resultado dele, que parece uma serra de serrote, dente de serrote. Sobe porque ele dá porrada e sobe na marra, cai porque ele perde equipe, ele perde credibilidade e tal, aí sobe de novo porque ele dá resultado de curto prazo, ele continua numa média entregando o que a empresa quer. As pessoas não veem o como, veem a entrega. A curva de resultado de uma equipe de alta performance, do jeito que eu trabalho, ela é um pouco mais lenta no começo. Só que ela só sobe. Ela só sobe. Você não tem perda. Você perde funcionário, perde por um rodízio. Por exemplo, na própria empresa, alguém que é um cara muito bom vai buscar lá na tua agência ou na tua área. Ele quer... o próprio funcionário é promovido dentro da empresa e eventualmente sai da sua asa e vai para outro gestor. Mas é difícil perder para o mercado e é difícil perder resultado. Estando no banco, aconteceu comigo. No melhor momento, inclusive eu falo isso num vídeo que eu gravei recentemente, num dos melhores momentos da agência, nós tomamos um pau de crédito danado. Como que você mantém a motivação da equipe sem resultado? Porque impactou diretamente no resultado da agência. Imagina lá, eu vou falar qualquer coisa, porque já faz mais de 12 anos, mas você está lá dando um resultado consistente lá de 1 milhão por mês, o cara te dá um tombo de 3 milhões de crédito. Você ficou 3 meses com o resultado zerado. Certo? E aí, como você mantém a motivação da equipe que ganha remuneração variável mensal? Tem que ter visão de longo prazo, porque se for no curto prazo você morre. Então, a curva de crescimento é mais lenta, e é mais lenta mesmo, tem que ter paciência com isso, e tem que negociar com quem estiver acima, porque tem diretor, tem tudo que às vezes não tem a mesma visão que você tem. Né? Imagina você como um coordenador de área, um gerente de área de qualquer tipo de empresa, você tem que entregar o resultado que a empresa quer. Então você tem que dar o resultado de curto prazo para pagar a conta, mas sabendo que aquele resultado vai ser muito maior no médio prazo. E respondendo o que você falou, causa uma ciumeira danada. Porque assim, o problema de você estar olhando mais à frente é que nem todo mundo está enxergando o que você está enxergando. Né? Então os caras ficam assim, pô, lá é só festa, lá é tudo bonitinho, lá é uma alegria aquela agência lá. Fala assim, aí cada funcionário que sai de uma desse que sobe na porrada é ação trabalhista, é muito custoso para a empresa você trabalhar na pressão pela pressão. E eu não falo para não cobrar, tem que cobrar, todo mundo tem que se responsabilizar pelo compromisso que assumiu. Que na maioria das vezes é contratual, você sabe por que você foi contratado, o que você tem que entregar. Agora,
ficar ali na base do chicote, tratar funcionário mal, desrespeitar funcionário e ficar naquele limiar do assédio moral, é um custo absurdo para a empresa. Sim. Então faça uma gestão bacana de proximidade, de respeitar as pessoas, de se comprometer junto com elas pelo plano de carreira delas e não criar um plano de carreira efetivo que eu sei que é impossível de cumprir. Mas entender que aquele funcionário quer progredir, quer crescer, tal. O que eu posso fazer por ele, eu faço. Então, esse é o jogo. Eu acho que em questão de funcionário também, uma das coisas que eu vejo bastante, até mesmo uma empresa multinacional, tem muito disso. E eu convivo com isso, inclusive, vendo vários casos, não um caso só. É o que a gente fala da tartaruga em cima do poste, né? Ou seja, tá lá porque alguém colocou, Alguém pôs lá. que alguém pôs lá. E assim, a gente trabalha, eu e o Juvenal, a gente trabalha muito com essa área de tecnologia, e eu vejo o que acontece de programadores, a empresa fala, não, esse programador já está aqui há muito tempo, eu tenho que promover ele na carreira dele. E transforma um cara extremamente técnico e bota o cara para ser gerente, só porque ele já tem muito tempo de empresa. E às vezes ele não tem a menor vocação para ser gerente. Exato. Às vezes ele é um puta de um programador. É o erro da carreira. É o erro da carreira. E Leandro, tem um vamos- detalhe, eu acho que é interessante também um ponto desse, que o Leandro tocou num ponto interessante. Eu já vi muitos passarem para a gerência, mas que na verdade eles seriam bons líderes. Aí você tira o cara que é um líder técnico e taca ele para colocar como para gerir pessoas, burocracia, que ele não tem a menor habilidade para isso e a coisa. Muitas empresas de TI, eu já trabalhei, já fui gerente de uma delas, faz tempo, mas enfim, existe aquela condição do pré-venda, que é o técnico que faz o meio de campo do comercial com a venda. Com a venda. Sempre foi na área de TI um ótimo trampolim. E aí, no pré-venda, você percebe se o cara está mais para a área técnica ou mais para a área comercial. Mas não é toda a área, nem toda questão que tem isso, né? Agora, uma questão que eu quero te alertar, Juvenal, eu acho que cabe aqui, depois o Luiz pode falar também, é assim, não é possível, por mais automático que seja, pega o Leandro aí, o Leandro é um baita exemplo disso, quantos tráfegos, só para matar a curiosidade da galera, quantos tráfegos você monitora simultaneamente hoje? Hoje 12. 12, ou seja, ele faz 12 monitoramentos de tráfego para 12 projetos diferentes, eu faço aqui para 4 projetos diferentes, ou seja, existe uma questão, uma hora não dá para seguir mais sozinho. Sim. Não dá. Então, formar equipe é algo inevitável, tá bom? Então, isso é uma coisa que assim, e esse ano específico, 2019, para nós aqui, né, nossa equipe aqui interna do Guia do Infoproduto, nós temos 4 projetos que a gente toca. Foi um ano exatamente de muita estruturação, exatamente de aumentar a base de sustentação para que você consiga decolar, porque isso é um momento que você tem que estar preparado, estar com caixa preparado. Então, e é uma coisa que o empreendedor digital, ele não pensa, sabe por quê? Sabe por que eu tenho certeza que ele não pensa? Porque ele não pensa nem em como é que ele só pensa na nota fiscal que ele tem que emitir o dia que alguém pede para ele. E os caras pedem de duas maneiras. Olha só que divertido. Eu preciso de uma nota fiscal. Pô, mas para quê? Pessoa física. Não, porque eu quero deduzir do meu imposto de renda. Ou seja, o cara não sabe, ele não sabe nem porque o cara que está pedindo a nota não sabe porque está pedindo, e o cara que tem que entregar a nota não sabia nem que tinha que entregar. E os dois estão absolutamente equivocados, porque 99,9% dos infoprodutos não tem dedução de imposto de renda, tá? Salvo alguma rara exceção. E eu estou falando 99,9%. Até hoje eu não achei nenhum que deduzisse. Mas eu não posso cravar que não vai existir. Então, um dia a gente vai chegar lá. Agora, e aí você pega o cara que está ali para oferecer a nota fiscal, ele não tem recurso para oferecer a nota fiscal, porque ele não tem sequer uma empresa montada. Então, claro, a paixão, né, que nos move para comunicar e expandir as nossas
sensações, nossas verdades, aquilo que a gente acredita e quer compartilhar, são maravilhosas. É o que faz, né, dos infoprodutores o que eles são, né, e essa transformação que a gente está gerando no mercado e nas áreas que a gente está trabalhando. Agora, esse despreparo dos passos adiante, e é por isso que eu já falei para você aqui, Luiz, do negócio do comprometimento com a mortalidade das empresas. Eu acho que vamos comprometer isso também, vamos falar uma coisa de não só com os passos adiante. Isso que eu falei que eu fiz com o Luiz, de falar, ó, vamos sentar e vamos repensar o seu produto, o seu preço e tudo mais. Você lembra que no último encontro que a gente teve com o Érico, ele sentou na mesa com a gente e falou assim, eu quero que você pense em 20 variações do seu produto. Você lembra disso? Lembro. Nossa. Ele sentou na mesa com a gente e falou assim, eu quero que você pense em 20 variações do seu produto. Porque a hora que esse aqui não der mais certo, você vai fazer esse. E vai fazer esse. Então, muitas vezes no mundo de infoprodutos, você viu isso com a INA, a gente recomeça do zero. Sim. A gente recomeça do zero. Muitas vezes a gente recomeça O guia do do zero. infoproduto, ele nasceu em junho passado. Por quê? Porque a INA, lá atrás, no ano passado, me encheu a porra do meu saco. Gustavo, o pessoal vive, não sei o que fazer, ninguém sabe o que fazer. Eu pergunto pra todo mundo, ninguém sabe. Isso é um produtão. Então, mas veja, Luiz, que não é incomum a gente recomeçar do zero. Eu propus para ele, vamos começar do zero, porque o que estava sendo feito não está bom, né? Tá errado. Pensa assim, Luiz, eu fiz um semente em junho. Vou lançar o interno agora. Porque tem a entrega, né? O primeiro sempre tem a entrega, as gravações, a estruturação, o feedback, prova, tudo aquilo que faz parte. Depois você pode lançar 2, 3 meses, cada 2, 3 meses pode lançar. Eu tô me planejando para fazer um semente agora, daqui a 3 semanas. De novo, um semente. De outro produto. Na verdade, é basicamente o mesmo produto, mas eu quero entregar ele de uma forma diferente. Nossa. Então, ou seja, como eu vou testar de novo uma entrega, testar um valor, testar tudo, Sim, é o semente. eu vou recomeçar fazendo um semente. Sim. Então, recomeçar faz parte. Acho muito válido, acho muito válido. Mas é aquela história que ele estava falando. Sabe, Luiz, a gente tem que, quando está montando isso, tentar, ao máximo, pensar tudo que for possível lá para frente. Eu tenho aquela dificuldade que eu falei lá no começo, né, que é coordenar ali a paixão, porque você tem, além de ter a paixão, porque você acha que você tem o produto do sonho, né? Mas tem eventualmente a necessidade de você lançar logo para fazer uma grana e tal, mas você não pode dissociar essa paixão da razão do negócio. Não adianta, você tem um mercado para definir o que você pode fazer e o que você não pode. Não adianta querer ser mais poderoso que o mercado. Eu vejo gente pensando assim, né? Não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer... Não, isso aqui eu tenho certeza que pega e fica dando murro em ponto de faca. Então é bom ter uma equipe, né? E no caso aqui, somos eu e o Leandro, só eu converso bastante com meu filho, eu peço opinião para algumas pessoas, mas é bom ter um mastermind mesmo. Como a gente faz o nosso mastermind para a gente não deixar de pensar no que é importante pensar? Porque eu vou pensar sempre enviesado. O meu mindset está direcionado já, de alguma forma. Todos temos isso um pouco. Eu acho que... Mas quando cruzam as linhas, Exato. ideias novas se surgem, porque a dialética é construída a partir disso. A gente fomenta isso. O que o Érico fala pra gente do bebê? Exatamente. do bebê, não mata o bebê. Só não mata o bebê. Só não Certo? mata o bebê. Agora tem uma outra situação que eu falei com uma cliente minha também. Eu tenho uma cliente minha que ela está montando uma agência de lançamentos. Eu estou dando ali uma mentoria para ela montar uma agência de lançamentos. E ela tem um produto na área jurídica. Eu até falei que você também, comentou que ela vem em breve. Eu quero trazer ela para cá também, para ela vir conversar também. E isso é o produto dela, independente disso, ela está montando uma agência. E eu passei uma cliente para ela. Uma cliente que estava falando, olha, eu tenho um produto assim, assim, assado. A moça falou comigo, eu falei, olha, o jeito que você quer fazer o seu produto não vai funcionar. E a moça começou a discutir comigo, não, porque vai funcionar. Eu falei, tá bom, se você que é iniciante está falando, não, o seu produto vai funcionar, eu estou achando que dessa forma não vai. Eu falei, olha, tem que mudar dessa forma, assim, vai ter uma outra forma de fazer aquilo. E daí eu passei essa cliente para essa agência, para essa minha cliente.
E daí ela começou a conversar com a cliente e também sentiu muita dificuldade em conseguir viabilizar aquilo, né? Eu falei, você sabe qual é o problema? É muito difícil quando a gente tem que falar pra pessoa que o bebê dela é feio. Isso, meu. Então, assim, nenhum pai quer ouvir que o seu bebê é feio. Verdade. Mas se o bebê é feio, mas se você der uma educação direitinha e vestir ele com uma roupa bonitinha, Até passa, né? até passa. Chega um chinelo velho com um pé cansado. Né? Certo? Exatamente. Então, às vezes, Esse foi bom. às vezes você vai pegar na sua frente um produto que é um bebê feio. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar? Dá, mas é o ideal? Não. Então pensa nos caminhos alternativos ali, ou de uma forma diferente para deixar ele mais bonitinho. Porque senão o seu produto não vai nascer como você quer. Eu acho que o produto dessa moça tinha potencial. Não da forma que ela queria. Ou seja, da forma que ela queria, era um bebê feio. Agora, você aceita se transformar? Você aceita fazer algo diferente? Aí o seu bebê vai ficar bonitinho. Então, assim, só não mata o bebê. E às vezes o bebê é feio. E aí tem uma coisa que é falado muito na noite, né? Eu lá no começo de carreira, lá quando era bem jovenzinho, eu era DJ. E tinha uma coisa que falava muito na noite, que fala assim... E eu transporto isso para qualquer tipo de negócio. Diz que na noite é mais fácil você fazer nascer uma criança do que ressuscitar um morto. Né? Qualquer situação. Você aplica para isso também. Às vezes o cara já lançou, errou no lançamento, o produto eventualmente é bom, mas errou no lançamento, deu um monte de coisa errada. Então é preferível matar aquele lá, assumir que tá morto e começar do zero, fazer nascer uma criança. Porque, o cara fica tentando ressuscitar o morto. Tudo bem, vai, assume que esse bebê é feio, tenta fazer um bebezinho mais bonitinho. Tenta de novo. Exatamente, tenta fazer de novo. Sabe, Deixa eu fazer uma coisa. Eu senti que eu fiquei sem responder para ele a pergunta da tecnologia lá, do cara que é técnico, que foi posto no poste. Tartaruga no poste. Então, assim, é um engodo que tem no mundo corporativo aí, que é a carreira em Y. Eu falo que é um engodo porque não dá certo. Por quê? A carreira em Y é aquele momento que você tem que escolher ou seguir para a carreira técnica ou seguir para a carreira de gestão. A carreira de técnico, geralmente, ela tem níveis mais curtos de progressão de carreira. Então, o cara vai chegar no lugar onde ele para. As empresas, para poder dar o aumento para o cara, para poder reconhecer que está não sei quanto tempo, que não quero perder, ele dá um cargo de gestão. E o cara não está preparado ou não quer. Ele quer a grana, ele quer o título, mas não quer desempenhar o que ele quer desempenhar lá. Então eu falo assim, qualquer um que tem uma carreira técnica muito consistente, para ele poder se habilitar para a gestão, ele tem que imaginar, eu faço uma figura de linguagem aqui, que é 3 pilares. O pilar central é o pilar técnico, que é o que te trouxe até aqui. Você é bom tecnicamente nisso. E eu ponho ele no centro, os outros 2 não têm ordem de prioridade, mas os outros 2 são pilar estratégico e pilar comercial. Então, o estratégico é, conheça muito a sua empresa. Né? A visão estratégica dela, a cultura, tudo, conheça muito. E o comercial é, conheça muito o seu mercado. Né? Qual que é o papel da tua empresa nesse mercado e tal. E o pilar técnico é o que te garante. Esses 3 pilares, se ficar boiando, não vai acontecer nada. Ele fica consolidado, eles ficam fincados numa base que é a tua equipe. Tua equipe te dá sustentação. Então, se um cara extremamente técnico, ele ampliar a visão estratégia comercial, tiver uma equipe boa, não tem que segure. Porque hoje a gente vê muita empresa de tecnologia, principalmente, que os CEOs são engenheiros. A grande maioria, talvez. Certo? Mas por quê? Porque o cara saiu da caixinha. Agora, como você faz para o cara que não quer? Porque tem cliente meu de coach que fala assim, eu não quero ser promovido. Tá bom onde eu tô. Eu falo, então cuidado. Eu falo assim, nada fica parado no ar. Né? A física fala isso, né? Você está subindo ou está descendo. Então, na hora que você falar aqui tá bom, é o começo da descida. Eu falo assim, então, por exemplo, já tenho cargo de gerência, eu não quero ser diretor. Então, seja o melhor gerente que você puder ser o tempo todo. Aquele cara que está sempre sendo cogitado para ser diretor, mas você negocia com seus superiores lá, pode contar comigo, eu vou ser melhor que todo mundo, mas eu vou ficar aqui.
Beleza, tá combinado o jogo. O problema é quando você não quer ser promovido e fica lá encostado. Ou então quando alguém põe o jabuti na árvore, lá no poste. Aí, como aconteceu? Não sei, mas alguém pôs lá, né? E ele fica. Ele fica. Ele né? fica inútil lá, né? Porque ele não pode subir, não pode descer, não pode fazer nada. Ou pior, né? Ele não faz nada lá. Ou ele fica inútil ou fica incomodando todo mundo. Porque ele quer mostrar serviço, ele quer mostrar poder. É uma merda isso. Exatamente. E com certeza você tem que lidar um monte de coisa. Gigante. Muito, muito, muito. Mas principalmente eu lido duas coisas. Principalmente dando consciência para essas pessoas que não querem ser promovidas. Porque às vezes o cara não quer mudar de cidade, tem vários motivos. Eu falo, então, seja sempre o melhor. E mais ainda, dando esse conceito dos 3 pilares, o cara, se ele gerenciar bem essas coisas, o bom técnico pode ser um ótimo gerente. Ou diretor e tudo mais. O que você vai perguntar pro Luiz? É, porque o Juvenal até agora ele só deu risada. Eu só dei risada e Só de fiquei boa. quieto. Só de boa. O Juvenal, assim, como ele é um iniciante de fórmula de lançamento, ele tá feliz da vida porque a gente tá apresentando ele para um monte de gente muito legal. E daí ele faz aquela pesquisa na vida da pessoa antes quem é. Então ele já veio pedir para mim o seu YouTube, essas coisas, porque ele já quis investigar a sua vida ali pra saber. Entendeu? Então, ou É um seja... trabalho meio policial de investigação? Então ele Não tanto que nem o Faixa Preta, como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço, que a gente comentou inclusive da última vez. O Gravini? O Granville. Não tanto que nem o Granville, como ele Ele contou, é especialista. mas eu pelo menos me interar um pouquinho. Então, ou seja, ele já fez uma pesquisinha. Então agora ele tem que fazer pergunta. Uma das perguntas que eu até tinha pensado, mas o Luiz já comentou, né? Do carreira técnica, como se embasar. Eu acho que você acabou de responder o que estava o que tinha planejado como uma das perguntas. Mas uma coisa que eu acho que é uma dor, né, para quem é técnico, quem já foi líder técnico e quem até já tentou gerir equipe, teve condição de liderança, mas não se encaixou, vamos dizer assim, na burocracia. Como lidar com essa situação, estando na posição da pessoa que vai ter que resolver essa dicotomia? Mano, a gente tem que estudar muito, tem que citar sempre os autores, né? Eu sigo um conceito que é o pipeline da liderança, o leadership pipeline, e eu uso do Rancharan. Tem outros autores, tem o Elliot Jacks, que também tem um negócio muito parecido, mas o conceito é o seguinte: você tem lá o nível operacional, 100% operacional, que você não lidera ninguém. Você tem que ter algumas habilidades comportamentais, além do conhecimento técnico que você tem que ter, que é de trabalho em equipe, que é de visão sistêmica e tal. Aí você vai subindo o nível. Então, o próximo nível que esse autor fala, o Rancharan, ele fala do líder de equipes. O líder de equipe reduz mais ou menos 20% do que ele executava e ele executa ainda mais ou menos 80% e começa a desenvolver habilidades de liderança. Então, o processo é importante. Estou falando isso passo a passo por quê? Mas isso é uma das grandes dúvidas. Por quê? Então você ainda tem um operacional lá, mas você já tem um tempo excedente, porque você tem uma equipe que te ajuda, para você treinar aquelas competências comportamentais, né? E, inclusive, de gestão. Você vai ter que largar da ferramenta, por exemplo, né? Um programador, você vai ter que sair lá da sua programação e montar uma planilha para prestar conta para alguém. Depois desse vem o líder de líderes. Já imagina que é um coordenador de área, então um gerente, que tem vários líderes, líder técnico ou supervisores, tal, que responde para ele. Ele aí já está nos 50% mais ou menos. 50% ele executa, 50% ele delega. Por que é importante sair da operação? Porque o grande problema é que o cara não quer sair da operação porque ele gosta. Aí ele acha que ele é mais rápido que os outros, normalmente é de verdade. Ele acha que a operação vai ter mais segurança se ele fizer. Tem 1000 motivos. Mas, quando você obedece essa
escadinha aí, que esse é 50, 20 tal, varia, dependendo da empresa, dependendo do segmento e tal. Mas você tem dois benefícios. Um que você prepara a sua equipe, na medida que você delega, e outro que você presta atenção, você consegue olhar para o andar de cima, que é o teu próximo step. Se o cara não delega, ele fica mergulhado lá, ele não vê o andar de cima, ele não é promovido. Exato. Ou quando é promovido meio que na carteirada, meio que na urgência, ele não está preparado para subir. Você quer ver as histórias de sucesso maior? É bem isso. Eu vou te dar um exemplo, outro exemplo, não na área de TI, que foi a minha experiência. Que é exatamente isso. Muito técnico. Me deparei com um desafio comercial num determinado momento, fui, né, para esse trabalho mais para a área comercial, mas é um misto de técnico e comercial, uma área de back-office, mas que interagia demais com... Quando lançaram o Sarbanes-Oxley e tal, eu fui um dos primeiros caras que traduziu isso para o português, lá em 2002, 2003, por ali, quando teve o escândalo da Enron. Né? Eu já vinha eu era egresso da auditoria, da Price, e fui para uma multinacional de software, e aí eu estava ali numa situação de compliance, mas não de compliance, ali é uma questão de gestão comercial, estava numa gestão comercial, era na parte de back-office comercial. E quando veio isso, eu falei, eu tive que implementar tudo isso, porque era uma decisão da matriz, então eu tive que pegar o touro ali pelo chifre e dominar. E foi um baita aprendizado, mas... Depende muito do perfil de quem está ali executando, porque era uma coisa muito operacional, mas eu já tinha uma função de liderança. E aí? Eu tive que voltar para o operacional. Aí, não satisfeito com isso, lá para frente, pouco depois que eu saí dessa empresa, e eu sempre pedi as contas, eu nunca fui demitido na vida. Eu sempre fiz as minhas escolhas, né? E dei muita cabeçada também. Acertei, errei bastante, mas como empreendedor... Já jogou muito chapéu. 12 CNPJs, eu acho que por baixo é o que eu tive até hoje. Tá? Das que eu vendi, me dei bem, das que eu tive que fechar e ainda pôr um caminhão de dinheiro em cima. Graças a Deus eu mais ganhei do que perdi. Mas eu me considero um empreendedor vitorioso, porque ser empreendedor no Brasil já é um desafio do capeta. Ser empreendedor no Brasil, vencedor, ainda tendo quebrado umas 2, 3 vezes, é um negócio sensacional, entendeu? É fenomenal. E então, esse aprendizado aí é aquele negócio. E eu acho que exatamente... A dor passa, o conhecimento fica. Você está querendo competir com o Trump, né? De ficar quebrando. Por que eu te abordei agora? Exatamente por isso, porque essa variação do ir para frente e para trás, ir para frente e para trás, foi o que me permitiu ser infoprodutor. Por quê? Porque eu fui operacional, depois eu fui comercial, depois eu voltei para operacional, depois eu fui para comercial, depois eu voltei de novo. Quando eu montei meu escritório de contabilidade em 2004, eu era tudo. Eu era absolutamente tudo. Eu era a minha equipe, né? Que fazia de tudo um pouco, tinha lá. Entrei de associado num escritório para ter mais braço para poder desempenhar, fui crescendo, mas eu meti a mão na massa ali pra caramba. Aí você me fala um negócio que pra mim é muito rico, que é o seguinte: tem que ter humildade. Nossa. Eu vejo duas coisas nesse caso que você contou. Primeiro, ter a humildade para ir e voltar quantas vezes for preciso, e assim, voltar quando a melhor opção for essa. Senão é aquele negócio de estourar a ponte mesmo, sabe? Aí não tem retorno. Não, a melhor opção... Agora, outra coisa que eu vejo muito por exemplo, você pegou a entrada de uma legislação tributária nova, uma regulação nova americana que impactava diretamente nas empresas brasileiras, ou americanas instaladas aqui, ou brasileiros que tinham negócio com eles, que tinha que estar convergente com a legislação brasileira, que é complicadíssima a tributária brasileira. E aí tem gente que pega um caso desse, só para citar esse exemplo, e faz o castigo da vida dela. Tem outros que faz a oportunidade da vida dela. Olha a oportunidade de aprendizado que é um negócio novo, que não tem retorno. Nesse sentido, foi totalmente disruptivo. Não tem assim, agora vai ser só por 2 meses e vai voltar. 15 anos depois, eu vou voltar a usar isso. Agora. Porque agora o Brasil atingiu um grau de maturidade em que a gente pode falar de compliance para middle market. Exatamente. Porque até então isso era matéria fechada para as grandes. Agora eles acordaram para isso.
Eu só tô voltando em tudo aquilo que eu já tinha desenvolvido lá atrás e vendo o que mudou, um detalhe ou outro, mas as coisas não têm a intenção de mudar, elas só evoluem, né? Olha o que você falou aí. Tem cliente que pergunta para mim, né? Às vezes essas mentorias que eu faço no próprio LinkedIn perguntam muito para mim assim: pô, eu faço tudo, meu trabalho muito bem feito e tal, e não sou promovido. E a minha resposta é muito, assim, a frase feita. Meu, se você fizer magnificamente bem aquilo que você paga para fazer, eu vou te promover por quê? Exatamente, né? Me dá um motivo. Não, porque eu sou bom naquilo que eu faço. Pois é. Por isso que você tem que continuar. Então, o que você aprendeu a mais? O que você conseguiu agregar de valor para o ambiente? Às vezes não é nem uma tarefa, né? Você conseguiu se diferenciar? Ou entra o marketing de diferenciação aí. É o marketing pessoal também. Então, imagina você com essa oportunidade. Você, porra, eu prefiro dar um passo atrás e pegar esse negócio e eu vou fazer, eu vou aprender, eu vou me diferenciar, do que deixar essa oportunidade passar. Ah, mas é voltar? Pô, é voltar naquele momento, com certeza é, porque você vai mergulhar de novo. Exato. Mas o ganho, a alavancagem que isso dá é um absurdo, bicho. Muito absurdo. Então vê o que você aprendeu nessa época. Mas, olha, e é o que eu digo. Então, é você ter essa predisposição, você falou em humildade, mas para mim é uma predisposição de até morrer, aprender. Exatamente. É um comportamento recorrente de pessoas que têm sucesso na vida. Por quê? Eu cheguei a um ponto que eu falei, enquanto eu vou segurar ao máximo a expansão da equipe na questão do infoproduto. Vamos trabalhar a nossa empresa aqui de infoproduto o mais enxuta possível no limite extremo do tempo. Cara, tem hora que eu tenho que pegar vídeo para editar. Peraí, bicho, eu sou um empresário que tem 25 funcionários, eu tenho uma carreira, eu já tenho uma estabilidade financeira, eu não tenho que me preocupar com nada disso. Estou editando vídeo. Peraí, editar vídeo é menor que o quê? Cara, é uma tarefa com a qual eu a vida inteira sonhei em editar vídeo, mas isso é só um detalhe. Desde criancinha, eu tinha uma frustração que no MSX lá eu não conseguia fazer direito as edições de vídeo. Eu na vida passei anos. Quando eu investi tempo, até porque eu não era mais operacional. Eu pude pegar. Quando eu passei tudo, deixei minha empresa, o escritório de contabilidade, 100% em ponto de delegação. 100% em ponto de delegação. Eu deixei ele nessa situação. Eu pude pegar meu tempo e investir em algo do zero. Porque como é que eu vou ter 10 mil horas de voo para poder ser um grande piloto? Ou seja, como é que eu vou ter 10 mil horas como infoprodutor se eu não tenho hora disponível? Para poder voar. Não existe. Então eu não tenho o que fazer. Para você ser um infoprodutor, você tem que ter horas de voo de infoprodutor. Como que você vai fazer isso se você está 100% com o tempo tomado? Não dá, você precisa dedicar. E é isso que faz a transformação. Né? Eu acho que o Leandro, por exemplo, apesar dele trabalhar num negócio, ele trabalha numa área que tem técnica, tecnologia, isso do Juvenal também. Então eles meio que permeiam as mesmas coisas. Então eles conseguem tirar do tempo deles coisas que eles investem nas duas pontas. E você sabe uma das coisas que as pessoas até falam, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Eu falo assim, consigo por um motivo, que todo o meu trabalho em si, de infoproduto, tanto dar suporte a aluno, até mesmo os conteúdos que eu gravo, primeiro os conteúdos eu gravo, assim, 90% no final de semana. Porque é quando eu tenho cabeça para isso, porque eu me desligo das outras coisas e eu gravo no final de semana. E outra coisa que os meus alunos, realmente, o suporte que normalmente eles precisam, acontece de noite. Então são duas coisas que não me atrapalham. E o importante é o seguinte, as duas coisas que eu trabalho são duas coisas que eu gosto de fazer. Se eu estivesse trabalhando num lugar que eu odeio fazer o que eu estou fazendo. Eu tô ali para cumprir tempo, para, né? Aí é foda. Aí eu tinha acabado com tudo. Mas eu trabalho em dois lugares, assim, não é dois lugares, são duas coisas diferentes que eu gosto muito e que eu aprendo em ambas. Isso é fundamental. Quando você está num lugar que você não aprende, eu acho que uma das grandes coisas para mim é lidar com equipes, lidar com pessoas, lidar com... Sabe? Isso para mim faz muita diferença. É muito diferente do eu trabalhar com infoprodutor, que eu vou chegar na minha casa, vou trabalhar com a minha esposa só e acabou.
é diferente. Então são dois aspectos diferentes. Eu gosto muito de dar aula. Eu gosto muito quando eu chego 8 horas da noite e ligo um Zoom para falar com os meus alunos. Mas tudo isso só acontece à noite. E os meus conteúdos são feitos durante o final de semana. Eu consigo tranquilamente dosar tudo. E, por exemplo, o curso de tráfego que eu fiz agora, que eu estou vendendo, eu gravei o meu curso inteiro em um sábado. Todas as aulas. Espetacular. Então, ou seja, cara, eu começo e vou. Acho que eu comecei assim, 7 horas da noite, 8 horas da noite, e fui até 2 horas da manhã. Então, foi numa tacada só. Eu gravei um curso inteiro em uma tacada só. Deu trabalho para editar depois, mas a gravação Não, resolve cara. Aí que tá. É o contrário. Passar e ensinou um negócio pra gente, que é aquele negócio. Cara, você aperta o REC e vai. E vai. Eu não editei os meus vídeos. Eu gravei meu curso inteiro de primeira. De primeira. Eu gravo todos os meus conteúdos, eu gravo de primeira em OBS. Em OBS direto, gravando e ou com cenário, ou ponho aqui, monto com fundo para cá, ou qualquer coisa do tipo. Eu faço isso e se eu perceber que no meio do caminho, que a Rose me dá muito feedback, putz, tá um pouco enrolado, né? Porque às vezes eu tenho uma tendência a verborragia. Então aí Você grava de novo. aí eu falo, stop. Stop e começa Hack de novo. again. Ou seja, vamos gravar de novo. Tá, então, pode ver. na terceira, na quarta, eu acabo emplacando, às vezes de primeira, às vezes de segunda, às vezes de terceira. E não tem problema. Já aconteceu de gravar 10 vezes. Só que grava 30 segundos, mas mas sabe o que você acontece? sabe Gera que menos é. trabalho, é verdade. Quando a gente O começo grava... que dá zica, depois vai. Quando a gente grava numa leva só, tem duas vantagens. Primeiro, que não dá o trabalho de edição. Sim. E o segundo, que por mais que a gente dê um errinho, uma coisa, a gente passa dê uma engasgada, tudo. tudo, nem isso eu tiro. Por quê? Porque fica natural. Fica natural. É o que a gente está falando aqui do podcast. Se rolar um errinho, se rolar alguma coisa, Tá tudo bem. deixa. Tá tudo bem. As pessoas erram. E o que eu quero mostrar para as pessoas é que eu sou humano que nem elas. Exatamente. Tá. E tá tudo certo. Então essa preocupação, o perfeccionista, ele sofre demais. Aí falando de perfil, né? Já fico imaginando os Você falando faz todo sentido. Você não Porque viu quando eu dava aula em faculdade, também não tinha como voltar. Você estava ali na frente dos alunos, você tem que fazer. Gente, você não viu que no curso do Érico tem hora que ele erra? Sim. Sim, até porque ele é Tem- disléxico. Sim. Então ele tem uma dificuldade extra ainda, Não, coitado. às vezes ele tá lá, tem hora que a caneta cai, que alguma coisa faz barulho. Sim, né? sim. Você não viu que ele erra. Inclusive o pessoal da edição foi bem feliz, né? Eles tá com preto e branco na hora que dá algum erro, o pessoal sabe, ó. Foi o que eu falei pra Fátima. Eu falei, Fátima, se acontecer algum errinho no meio ali tudo, deixa tocar, só bota o preto e branco ali. Isso. A pessoa sabe que é o erro Isso. e passa a naturalidade, gente. Tá tudo Exatamente. certo. As pessoas, uma das grandes coisas que fazem com que as pessoas gostem do meu jeito de ser, primeiro é o seguinte, existem vários jeitos de dar aulas e cada um vai gostar do seu estilo. Então, você não pode pensar que nem o Mairo dá aula de inglês, o cara domina o mercado de inglês, então ninguém mais vai vender curso de inglês. Isso não existe. Não, tem. Porque tem gente que não gosta do Mairo, tem gente que adora o Mairo, tem gente que odeia o Mairo. Então, é o estilo. E eu tenho o meu estilo ogro de ser, que eu sou direto ao ponto. Então as minhas aulas são sem enrolação, direto ao ponto. Ele é Eu faço, fofo só na aparência. Só na aparência. eu faço tudo direto ao ponto, assim. Tem gente que adora. Eu recebo muito feedback de pessoas falando que adora o meu jeito de dar aula. Legal. E a pessoa que não gosta do meu jeito simplesmente não comenta e pronto. Gente, vai ser feliz. Mas o meu jeito é aquele. O Sobral, por exemplo, melhorou muito, mas ele enrolava pra caramba, falava. E era uma presepada só. É o estilo dele, não é o meu estilo. Mas respeito o estilo dele. Agora, o meu jeito de gravar aula, eu gravo aulas e as aulas ficam assim, de 5, 10 minutos. Eu gosto de fazer em aulas relativamente pequenas para ficar mais fácil para a pessoa ir direto num tópico. E consumir rapidamente. E consumir rápido. E eu gravo direto. Eu lancei agora, você sabe, eu lancei um curso de tráfego onde eu ensino diretamente o que a pessoa precisa. Ou seja, fazer um tráfego no Nutella, ensinar o que é criar um público, criar um gerenciador de anúncios. É um curso que você somar ele inteiro, não tem 2 horas. Mas são 2 horas que resolvem um problema da pessoa. Isso. O cara hoje em dia, ele não tá muito preocupado, e o Leandro vai confirmar isso,
quanto tempo leva. Ah, tem gente que ainda pergunta qual a carga horária, porque ele quer medir valor hora. Não. Você tem. Qual é a dor que resolve? Isso eu tenho me focado bastante nesse planejamento por semente. Ô, Juvenal, eu tenho Não só a ferramenta, eu vejo o seguinte, como que eu resolvo os problemas do dia a dia usando a ferramenta? Mas, o que vai te impactar no teu dia a dia que eu posso te ajudar para eu resolver mais rápido? Pensa que você vai ter essa mesma situação. O meu produto, você concorda que quem compra o meu produto não quer ficar assistindo um monte de aula gravada, porque ela já tem o trauma, porque ela já assistiu um monte de aula gravada do Fórmula, por exemplo, já tentou assistir um monte de coisa no YouTube e nunca conseguiu resolver o problema dela. Ela precisa de alguém que pegue na mão e faça. O meu produto é assim. Tá? Eu tenho alunos, eu digo assim, alunos no plural, porque é mais de um, que quando eu puxei a estatística do Hotmart, nunca acessaram o curso. Nunca acessaram. Mas qual é a segurança dessa pessoa? Ela sabe que a hora que ela tem um problema, ela me chama no WhatsApp e eu vou ajudar. Tem isso também, né? Às vezes não é o curso. Exatamente, não é o curso gravado. Eu tenho alguns alunos que... Isso é novo para mim. Que simplesmente ela sabe que ela já está com o lançamento andando, ou seja, ela já está com o lançamento andando, ela já está fazendo, mas hoje mesmo aconteceu, uma dessas alunas aconteceu isso. Ela me chamou numa dúvida, ela falou, preciso fazer uma entrada de DNS para validar o remetente aqui no ClickSend. E eu fui lá, e eu tenho uma aula que ensina a fazer essas entradas no curso. Mas ela precisava que eu mostrasse para ela, você vai em tal lugar, tal lugar. Ela me chamou, ela sabe que eu ali, com 2 minutos de conversa, eu resolvi o problema dela. Essa é uma das alunas que nunca entrou no meu curso. Essa aí é uma daquelas que comprou o bônus. O bônus é o contato. Exato. Ela comprou o bônus. Não, isso vai acontecer com você. Vão ter pessoas que vão comprar o seu curso que já são programadores e que eles querem simplesmente saber que a hora que precisar de você para uma coisa, que você vai dar o suporte para ela. Entendi. Essa semana me aconteceu um negócio desse. O cara chegou para mim e falou, pô, mas eu tô com uma dúvida tributária aqui nesse negócio aqui, assim. Eu falei, isso tá no capítulo tal, na seção tal. Aí ele, mas é que eu já vi lá atrás. Eu falei, é por isso que você tem acesso permanente. Pra você voltar a assistir quantas vezes você quiser. Mas ele me fez uma lista de 20 perguntas. Eu falei, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal. Por quê? Não é por maldade, mas é porque a pessoa, às vezes, quer pular a etapa, ela não quer passar pela transformação. Né? Isso também a gente tem que ficar muito atento, porque, senão você vira, sabe o quê? Você vai resolver todos os problemas da vida da pessoa. A pessoa está te perguntando onde é que você compra seu café. Essa pessoa em si, essa aluna em si, ela já tem os produtos dela, já rodam. Ela exige muito pouco de mim. São casos esporádicos. Mas eu também tenho uma pessoa que é o seguinte, que eu dava suporte nos grupos lá. E essa pessoa nunca comprou meu curso. Ou seja, ela não era minha aluna. E tudo ela ficava me procurando. Tudo ela perguntava, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Eu respondia alguma coisa, nunca deixo de responder, mas também não dava tantos detalhes ali assim. Hoje, inclusive, teve um cara que pediu pra mim se eu tinha lá o mapa de como fazer o lançamento de semente, não sei o quê. Eu sei que ele queria o negócio inteiro. Mas, voltando a essa moça, é o seguinte, ela não era minha aluna e ela... E uma vez ela perguntou, eu preciso saber o negócio de entregabilidade de e-mail, não sei o quê. E eu tenho um vídeo muito top sobre entregabilidade de e-mail, onde eu explico a regra, o que funciona, como é que não funciona, reputação. É um vídeo de 20 e poucos minutos. Eu mandei esse vídeo para ela. Daí ela veio me perguntar, eu falei assim, você assistiu o vídeo? E ela falou, não tive tempo. Eu falei, então, mas isso que você está me perguntando tem explicação lá no vídeo. Ela falou assim, não, mas eu quero que você me explique, porque eu não tenho tempo para assistir o vídeo. Daí eu falei assim, o tempo que eu vou levar para explicar para você aqui agora é exatamente o mesmo tempo de você assistir o vídeo. Vai e assista o vídeo. Então você tem que saber diferenciar aquela pessoa que realmente precisa eventualmente do seu suporte daquela pessoa que quer acampar em cima de você. E isso tem muito. Tem que tomar esse cuidado, isso é uma coisa... Agora eu vou puxar aqui pro Luiz um outro capítulo aqui,
que é um capítulo que gera um bom debate. Eu não sei a posição dele, porque esse assunto nós não conversamos antes, né? E eu gosto de fazer as perguntas interessantes. Vamos ver. E você estava no mesmo evento lá no Insider, junto comigo e com o Leandro lá com o Érico. Então, assim, o Érico defende muito aquela coisa de um trabalho em equipe dentro do mesmo local. E o Mairo, né? E eu também compactuo da mesma tese do Mairo, que trabalham em equipe, porém à distância, né? Eu acho que isso é um dilema muito grande. Nosso mercado ainda é um mercado incipiente de infoprodutores, né? Então, as pessoas, muitas vezes, você tem pessoas muito competentes em grandes distâncias. E você pode lançar a mão disso ou simplesmente abrir mão disso. Você pode fazer uso disso ou simplesmente não. Quando você, por exemplo, como o Érico, e ele fala que essa é uma dor dele, né? Ele já deixou isso público lá pra gente, que se ele fosse começar o negócio dele hoje novamente, ele começaria em São Paulo, porque ele teria uma maior facilidade de encontrar pessoas para trabalhar no negócio, porque ele não abre mão da coisa física e estrutural ali. Eu, particularmente, assim como o Mairo, prefiro que as pessoas trabalhem à distância, porque eu tenho... Porque o Mairo vive numa caverna e ele quer que todo mundo fique longe mesmo. Então o Mairo não é muito uma referência. Depende, Ele é bem bicho do mato mesmo. Pela minha vasta experiência em colocar pessoas em ponto de delegação, eu sei que a questão física só faz sentido em determinados tipos de atividade. Nessa nossa, grande parte não. Eu não queria saber a tua opinião a respeito. E eu tenho opinião, eu sempre tenho opinião sobre alguma coisa. Mas a gente não combinou isso, então vai ter que ser. Agora eu vou ver se é a favor ou contra. Eu vou falar pra você assim, que tem um problema aí, que é cultura. Em dois aspectos, em dois sentidos da palavra cultura. Um que é cultural do brasileiro, achar que o cara tem que cumprir horário e não um objetivo, não entregar um resultado. Então, quem tem essa cultura, e não é o caso do Érico, no meu entendimento não é, ele cria sinergia lá naquele grupo dele e ele consegue fazer isso. Caldo de cultura. O que ele quer ali é caldo de cultura. Então, é isso que eu ia falar. O problema, por isso que eu falei que cultura em dois aspectos. Primeiro, cultural do brasileiro de querer estar ali, ter o controle, ter o espaço físico para chamar de minha empresa. Né? E, para mim isso não faz o menor sentido, não precisa. O outro é a dificuldade de se criar cultura, quando você está com cada um num ponto do teu... Então, como você compartilha a tua visão, porque a cultura vem da visão do empreendedor, como que você compartilha a tua visão para gente que está fora do teu ambiente físico? Tem várias maneiras de fazer isso. Tem um exemplo bem legal aí no empreendedorismo moderno, que é o das Zappos, que é o... como tem um livro sensacional, que é o dono da Zappos. Zappos é uma empresa de venda de calçados. Ela fez um e-commerce de calçados e Tony Hsieh, HSE, ele é descendente chinês americano. O Tony Hsieh escreveu esse livro sobre a história das Zappos. A Zappos foi vendida para a Amazon por 1 bilhão e 600 milhões. O cara falou para ele, o Bezos falou para ele, você fica aí, você é o CEO das Zappos, nós não vamos acabar com as Zappos. A cultura que ele criou é coisa fantástica. Ele chegou a mudar a empresa dele, eu não me lembro direito, mas pelo menos umas 3 vezes, de estado. Ele mudava a empresa de estado por conveniência de logística. Mudava todo mundo, ele convidava os funcionários, vocês têm que ir comigo. Então, para ele fazia muito sentido aquilo, porque ele criou uma cultura absurda. E era produto físico. Certo? Então, assim, tinha o depósito, tinha calçado para entregar. Aliás, eles também tinham tipo um marketplace que ele vendia calçados de outras marcas. De outras marcas não, porque ele não tem uma fábrica. Mas ele tanto vendia o que ele comprava, quanto ele vendia direto. Mas então, ele conta no livro, que é uma história fantástica, e eu recomendo, não me lembro o nome do livro agora, mas é a história das Zappos do Tony Hsieh. E ele fala, quando ele mudou
por contingência de mercado, tal, ele tinha que mudar, ele chegava nos funcionários dele e falava, meu, quem muda comigo? Né? E ele procurava minimizar os custos dessa mudança e tal, mas o nego ia no risco, mudava de estado, mudava da Califórnia para não sei aonde. Vamos lá. Eu não sei se você chegou a assistir aquele filme que é o Invictus, que conta a história do Nelson Mandela, quando ele assumiu a presidência. Quando ele chegou na sede, ele via todos os funcionários encaixotando as coisas, principalmente por causa da coisa de cultural, né? Falando, pô, agora um negro aqui que vai assumir e tudo mais. E todo mundo encaixotando, ele mandou chamar todo mundo na sala e falou assim, escuta, eu preciso de todos vocês. Eu quero todos vocês aqui comigo. Quem não quiser, tudo bem, é livre para ir. Agora, as pessoas já estavam na cabeça delas se autodemitindo, né? E ele chegou e falou assim, não, eu preciso de vocês. Vocês conhecem isso aqui mais do que eu. Eu acho, e daí está perfeita a tua observação, é bem isso, as pessoas têm uma pré-condição para as coisas. Eu acredito que é possível formar esse caldo de cultura, mesmo à distância. Eu também acho que é. Só é mais lento o processo. Tá? Por quê? Porque existe alguma coisa na nossa relação física, né, e presencial, que é o cumprimentar, é o não sei o quê, é o trombar no bebedouro, que acaba criando uma unidade entre as pessoas de uma forma um pouco mais espontânea, mais rápida. O dia a dia ali no mesmo espaço físico, respirar o mesmo ar, ter dores parecidas, aproxima as pessoas. Mas não quer dizer que elas não se aproximem à distância, né? E o ganho no longo prazo é aquela coisa da curva. Basicamente uma curva parecida com a que você falou dos resultados. Você começa com uma curva um pouco mais lenta, mas depois o teu ganho o teu salto é muito. O grande problema dos empresários, de modo geral, e o empreendedor moderno não é muito diferente disso, infelizmente, é que ele quer uma liberdade, e o Érico fala muito disso, né? Assim, e vários outros especialistas em prosperidade hoje falam, o que é prosperidade para você? Prosperidade é ter liberdade de fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quiser, certo? O cara quer ter essa liberdade, mas não quer que o funcionário dele tenha. É uma visão. Faz sentido. É uma visão burra, né? Eu podia usar um termo mais polido, mas não é uma visão burra. Então, tenha essa liberdade. O problema de criar cultura é como compartilhar a visão. Estando todo mundo no mesmo ambiente, é mais fácil. Porém, tem gente que não consegue, porque você tem que interagir. E essa geração, todas essas gerações da X, a Y, tudo, cada uma age de uma forma diferente, Você quer ver um pensa de uma exemplo? forma diferente. Lembra que nós estávamos falando sobre os novos prédios amigáveis? Lá tem até um termo novo agora, parece que é o Happy Build, né? Que é o prédio para trazer a moçada. Tem gente que acha que colocar a mesa de ping-pong lá, ou pôr o estúdio de som, como eu falei, vai resolver o problema. O problema físico é o mais fácil de resolver, basta ter dinheiro. Como que você cria um ambiente de verdade? É na base da interação, é na base da troca. Sim. Né? É de verdade uma união mais energética aí do que espaço físico. Sim. Daí ele fala, eu já pus a mesa de ping-pong lá, os caras continuam desmotivados. Falo, parabéns, compra outra, põe duas. Ninguém joga, né? Ninguém joga, né? Virou mesa de almoço, exato. só poeira. Exatamente. É uma coisa que... E o mais legal disso tudo, quando a gente compartilha isso com todo mundo aí que está com a gente assistindo, é uma coisa assim que o pessoal, o brasileiro, não é só o brasileiro, mas o brasileiro em especial, tem muito ainda que evoluir nessa questão de comportamento em ambiente de trabalho. Exatamente. E precisa se lapidar, né? A gente teve, infelizmente, um decréscimo de, vamos falar assim, de escolaridade, né? As pessoas escrevem mal hoje em dia, ou mal sabem escrever, as pessoas mal sabem se expressar, as pessoas mal sabem ler e interpretar o que leram. Então isso num volume
de pessoas muito grande. E que, cara, isso não é uma crítica, mas é uma constatação. É um processo de emburrecimento coletivo. Emburrecimento coletivo. E isso nós temos que lidar. Por quê? Porque essas pessoas vêm para o mercado de trabalho, né? Ou ficam como nem, ou vêm para o mercado de trabalho. E o choque que existe disso é muito grande. Muito grande. Eu falo porque eu tenho pessoas de faixas etárias da casa dos 60, 50, 40, 30 e 20. Né? Até um pouquinho abaixo de 20. É gritante. Eu tenho pessoas na minha equipe com todas essas, e a gente faz de tudo para que eles tenham interação entre eles, apesar das diferenças que são inevitáveis, né? E assim, a gente percebe essa dificuldade de contratar, inclusive, pessoas dessa faixa etária abaixo dos 35 hoje. Tem uma dificuldade muito grande mesmo na questão de compromisso. A palavra compromisso é totalmente relativa porque tudo para eles é relativo. Então, quando a pessoa não entende o compromisso, a parte da consciência fica ferida. Então, você não consegue ter alta performance na equipe. Entendeu? Porque sem compromisso, sem consciência, sem compromisso. Sem compromisso e consciência, sem clareza. Não dá para ter clareza. Você vai... Tudo fica obtuso. Na sequência, você não tem atitude coerente. Então, fica um negócio... Você anda em zigue-zague. Entendeu? É muito maluco. O estúdio do Maurício de Souza também tem, desde desenhistas super novos até os caras que começaram junto com ele estão lá ainda. Então é legal essa Te diferença. dá problema de Eu sei que eu gasto uma bala de plano de saúde para manter as pessoas de mais idade, mas eu não abro mão disso, nem a pau. Eu acho que eu tenho 57 anos, né? Provavelmente eu sou o mais velho da mesa aqui, e eu convivo com os jovens, tanto profissionalmente quanto no meu esporte, e sem nenhum problema com isso, né? Quer dizer, tanto eu posso ser o tiozão da maioria lá, como eu sou mais um da turma, da galera, né? Mas tem um grande problema hoje na convivência dessas gerações e por posicionamento de ambos os extremos. Então imagina aqueles tiozão lá, o Luiz Eduardo, de 57 anos, vê o moleque entrando com 23, 24 anos, super bem formado, que tem muitos, e o tiozão fala, esse moleque não sabe nada, ele não sabe o que é a vida, não tem cabelo branco. O moleque chega e fala, pô, esses dinossauros aqui, enchendo o saco, eles não sabem nada da vida, eles não sabem nada que eu estudei na faculdade, ou o intercâmbio que eu fiz, não sei o que lá. Tá, os dois estão certos. Ou, do outro lado, os dois estão errados. Como que nós, como líderes, como gestores, junta essas duas coisas? Porque a experiência desse cara que você acabou de falar é super importante, o compromisso dele, a visão, a relação dele com o trabalho é outra. E como aproveitar essa energia, essa inovação, essa capacidade de disruptiva que esses moleques têm. E pôr os dois para trabalhar junto. É uma habilidade de liderança, não tem receita de bolo. Cada ambiente é um ambiente, cada pessoa é uma pessoa. Então, eu falo, o líder que não pensar nisso, priorizar um ou priorizar outro, vai sofrer. Tá perdendo alguma coisa. Não, tá perdendo. perdendo. E a premissa de tudo é a dialética. Exatamente. A premissa maior é a dialética, onde você coloca um ponto, um contraponto e que se alcance um resultado. Como convergente. convergir? Como convergir. Então, Eu já vi que isso aqui dá outro podcast, né? Fácil. Eu falei que eu falo as muito. patroas estão com a bandeirola ali, ó. Olha, o tempo acabou. Elas passam com as bandeirinhas assim, falando, olha, quanto tempo. Eu avisei que eu falo muito. Vocês estão abusando do tempo da turma, ninguém mais aguenta vocês. Mas ó, vamos fechando a coisa aqui. Luiz, eu tô feliz pra caramba de ter você aqui também. Legal você ter aceito o convite e ter entrado nessas loucuras, né? Porque eu comecei a envolver ele. Já fiz até live no Instagram junto com ele. Falei, Luiz, eu vou começar a te envolver nas minhas loucuras. E que a minha loucura, o meu público também é o seu público. Eu acho que você consegue somar com a gente aqui também. E isso aqui foi 1h30 de conteúdo raiz puro pra gente gerar uma conversa que depois também o vídeo fica disponível no YouTube e também já temos no Spotify, mais um monte de outra coisa.
além de tudo, é mais um conteúdo de muito valor também, que vai estar disponível aí também, até mesmo para o seu canal do YouTube também. Obrigado. Então, gente, é muito vou legal usar, e faça aí suas considerações. Vou usar sim. Gente, é um prazer estar aqui, né, participar dessa conversa e falando de coisas que eu gosto muito, porque uma é a paixão da vida, que é desenvolvimento humano organizacional, e a outra é a paixão recente, que é como transformar isso para o meio digital e atingir um número infinito de pessoas. Né? O quanto eu tiver capacidade de abordar, assim, eu estava falando ainda hoje com um cliente de mentoria e falando para ele, eu não tenho a menor vergonha, já tive, mas eu não tenho a menor vergonha de falar qual que é a minha missão de vida. É transformar a vida das pessoas. Eu não acredito numa pessoa feliz estando profissionalmente infeliz. Então, um dos títulos que meu produto já passou foi Feliz no Trabalho, Feliz na Vida. Se você não estiver feliz no trabalho, você não estará feliz na vida. Então tem que cuidar bem da sua carreira, tem que cuidar da sua vida pessoal, tem que pensar no homem de forma, no ser humano de forma completa. E é sobre isso que indiretamente eu falei aqui com vocês hoje e fiquei muito feliz por isso. Muito obrigado pelo convite. Show de bola. Juvenal, suas considerações finais. Bom, hoje o podcast acho que superou, né, a expectativa, porque pelo menos para mim, o Luiz deu um show aqui de conhecimento. Obrigado. Ajudou. Você acha que eu trago gente ruim pra cá, rapaz? Você sabe que não, né? Você tá achando que eu convido qualquer um, rapaz? Você não fica lambendo o Leandro, não, porque o prazo continua mesmo, tá? Ainda que deu. Ainda. Eu sei que a gente tá aqui para te apoiar, então você tá na fase ainda de desenvolvimento, estamos te dando apoio, feedback positivo, mas vamos lá. Está no primeiro quadrante da liderança nacional. Só não esquece do objetivo. Você sabe que ele é mais giro dos passarinhos, né? Então você ainda tá ali embaixo. Só para lembrar, né? Brincadeiras à parte. Fala, tem mais algum? Não, acho que foi basicamente isso. Agradecer, inclusive, a possibilidade de conhecê-lo. Foi muito gratificante para Já mim estamos também. conectados agora. Legal. E aqui só para fechar, primeiro falando sobre o tema, eu acho que é impossível liderar pessoas sem amar o ser humano. Não existe. Isso é uma paixão sua e minha. Nisso a gente concorda absolutamente 100%. Que é apaixonante. O ser humano é uma criatura, né? Abençoada ou não, crenças à parte, mas é uma criatura incrível e digna de muita pesquisa, muita ciência. Você citou tantos autores aqui só para, né, pensar de estudos de comportamento humano. Isso é muito legal. Não tem como a gente não Lembrei falar do nome disso. do livro. Puta, tá Pode bom. falar. Vai. O livro chama Satisfação Garantida. Ou seu dinheiro de volta. Fica subentendido, né? Satisfação Garantida, do Tony Sier. Quem se interessar, vale a pena. Então, legal. Luiz, eu queria agradecer demais aqui ao Juvenal, ao Leandro, parceiro que sem querer ajudou a construir tudo isso aqui do nada, num bate-papo informal. Assim, vamos fazer? Vamos fazer, tem aqui o estúdio, tá aqui, eu uso, mas uso pouco. A gente poderia melhor utilizar toda essa estrutura que a gente tem e aí construímos, já estamos no terceiro e quando a gente tiver no 33 lá, né? O primeiro episódio, não sei se você olhou lá no Spotify, eu coloquei o primeiro de muitos. O nome foi o primeiro de muitos. E, cara, agradecer demais a tua presença, ter vindo de São Paulo, aqui é Vinhedo, né? Que é perto, mas ao mesmo tempo, né? Tem que me deslocar, tem que pegar a estrada, enfim, não é tão simples assim. E dizer pra galera que é isso, cara, é conteúdo na veia, conteúdo raiz mesmo, coisa séria, que empreendedores, independente da área, a gente tá mais focado em infoprodutor aqui, mas independente da área, tem que entender disso, tem que participar. E aqui nós do Guia do Infoproduto agradecemos demais a tua participação aqui. Nós vamos já pensar nessa esteira de produto, viu? Obrigado. Galera, boa noite aí para todos vocês. Quer dizer, boa noite os cambal, porque pode ver de dia, pode ver de qualquer horário. Tanto faz, né? Para quem está ao vivo, é boa noite. E que fique aí a mensagem e até a semana que vem no próximo podcast 4. Até mais. Legal, até mais. Valeu.